Muito bem, amados. Chegamos então aqui ao nosso nono encontro, tratando da primeira carta do apóstolo João. E João está escrevendo para uma igreja que está sendo atacada por várias heresias. A igreja mal começa, já está sendo atacada por várias heresias. Ele escreve para alertar que o joio está sendo semeado onde Jesus plantou a boa semente. O diabo estava ali fazendo o trabalho dele, semeando o joio. Ele queria alertar que Satanás está em ação. Estava naquele momento e continua até hoje. Alertar que a mentira, bem contada, ela chega até a encobrir a verdade. Esse é o objetivo de João, alertar aos irmãos daquele tempo e a nós também, que uma mentira bem contada, certamente pode encobrir uma verdade. Vamos ao texto? Primeira carta de João, capítulo é o de número 2, a partir do versículo 18. Diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E como viste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João está usando essa expressão, a última hora. A última hora só aparece aqui. Em toda a Bíblia só aparece aqui, nesse versículo de João. E equivale à expressão tipo últimos dias ou últimos tempos. Se compararmos a interpretação que Daniel fez da visão de Nabucodonosor, podemos entender um pouquinho sobre essa última hora. Na visão que o profeta Daniel interpretou, nós temos uma cabeça de ouro, que era realmente o imperador Nabucodonosor, o rei babilônico. Nós temos ali que esse império passou. Depois veio o busto de prata, que simbolizava o pessoal da Medo e Pérsia, Sírio e Dario, outro povo valente que se levantou e agora aqui está sendo representado pelo busto de prata. Nós temos o ventre de bronze que simbolizava o Império Grego Macedônio, com Alexandre e seus generais. Logo ele passa também e começa um outro império, que é o Império das Pernas de Ferro, que é o Império Romano, que mais tarde vai se dividir em Império do Oriente e Império do Ocidente. Mas nos pés dessa estátua era uma mistura de barro com ferro. E esse mistura de barro com ferro, eu entendo que é o sistema que seguiu-se após a vinda de Jesus. Então, após a chegada de Jesus até nós, na primeira vinda, para mim, no meu ponto de vista, iniciou-se ali esse sistema de barro misturado com ferro e vai ficar assim até a chegada da grande pedra. Aquela pedra que vai esmiuçar esse tipo de situação, barro misturado com ferro, e vai cair todos os reinos caem e não aparece um outro reino. Não aparece mais. Na visão não aparece mais. Então, no meu modo de pensar, nós estamos vivendo essa época do barro misturado com ferro, aguardando essa grande pedra para destruir todos os reinos. E, no meu ponto de vista, essa pedra é a volta de Jesus. Que quando Jesus veio na primeira vez, ele deu o seu evangelho, deixou o seu evangelho para nós, mas as coisas continuaram, os reinos continuaram. Mas quando essa pedra vir e destruir toda essa imagem, atingindo pelos pés, mas acabando todas as imagens, para mim significa que não haverá mais reinos desse mundo. Os reinos desse mundo se passam, vão passar. Então, para mim, nessa última hora que João está se referindo, é o momento que separa a primeira vinda de Jesus com a sua segunda vinda. Então, para mim, esse período entre a crucificação e a ascensão de Jesus até a sua volta, eu entendo como essa sendo a última hora, os últimos tempos. Eu penso assim. E João escreve assim: E como ouviste que vem o anticristo? Ele falou, é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo. Então está falando que ouviu-se do anticristo. Mas quem falou do anticristo? A quem que João está se referindo aqui que havia falado do anticristo? E a resposta é Jesus. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 24, no versículo 4, a gente vê Jesus falando: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mais para frente, um bocadinho, no versículo 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os próprios eleitos.
Então, a figura do anticristo, aquele que se opõe a Jesus, que se opõe a Cristo, já tinha sido mencionada pelo próprio Messias, quando ele fala que muitos virão meu nome dizendo eu sou o Cristo e vou enganar a muito. Esse que vem se dizendo que é Cristo e engana muito é o anticristo. E ele fala que surgirão falsos cristos, ou seja, anticristos, falsos profetas, operando grandes sinais e maravilhas e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então João fala, vocês já ouviram falar do anticristo? Nós estamos vivendo a última hora. E ele continua o texto. Eles quem? Os anticristos, os falsos profetas, saíram do nosso meio. Está lá, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que se fizesse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mestres humanos, usados por Satanás para deturpar a fé. E o que é pior, saídos da própria igreja, conhece o que professamos e conhece também as nossas fraquezas. Eles descobrem o cristianismo e mexem no cristianismo apresentando algo que é uma novidade para aqueles irmãos, que os irmãos não tinham visto ainda. Então eles conseguem, dentro do cristianismo, extrair alguns princípios, deturpar esses princípios e apresentar para os cristãos como sendo uma novidade, algo que vocês não tinham visto ainda. E para isso eles encontram base bíblica em textos da Bíblia que eles tiram do contexto. Esses homens, falsos mestres, usados por Satanás, tiram textos da Bíblia fora do contexto, distorcem, deturpam e apresentam para o cristão como sendo uma novidade. Continua sendo o joio no meio do trigo. Eles apresentam joio no meio do trigo. Eles nunca vão apresentar abóbora no meio do trigo, mas é joio, algo muito, muito parecido com o trigo, para enganar, se possível, até os eleitos. As pessoas escutam, não conhecem do Evangelho, dão ouvido a esses falsos profetas, esses anticristos, e se enveredam por um caminho diferente daquele projetado por Jesus. Enganadores que buscam da palavra de Deus subterfúgio para atingir, para agradar os seus próprios interesses. São hereges que vão usar da palavra de Deus para suas próprias necessidades, para satisfazer seus desejos, suas ambições, de repente até suas avarezas, não sei, sua avareza, não sei. Mas João continua escrevendo. E vós, aqueles da igreja, possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque saibeis, vocês sabem a verdade, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então João está falando assim, em outras palavras, a verdade já foi proclamada. Quem deu ouvidos à mentira segue por sua própria conta, porque a mensagem verdadeira, genuína, já foi apresentada por Jesus. E quem deu ouvidos à mentira e seguiu essas mentiras é porque, na verdade, se merecem. De repente, os interesses são os mesmos. Dos falsos profetas e daqueles que dão ouvido aos falsos profetas e os seguem. De repente, eles são muito iguais, muito parecidos. E não são verdadeiros cristãos. Nós temos a unção. O João fala, vocês têm a unção do Espírito Santo, aquele que traz a verdade, o juízo e a justiça. Vocês receberam o Espírito Santo, ele está aqui conosco, alertando a gente da verdade, do juízo e da justiça. Nós não precisamos de novas verdades. Nós não precisamos de nova verdade. Por isso que Jesus fala na cruz, está consumado. Está consumado. Ele não falou, está quase consumado. Ele falou, está consumado. O que precisava ser feito já foi feito. Então nós não precisamos de nova verdade, mas sim pôr em prática em nossas vidas a verdade do Evangelho. Para isso nós temos que dar ouvido a quem? A Cristo. A Cristo, Ele que trouxe o Evangelho. Temos que buscar no Evangelho, entender a vontade de Jesus e obedecer. Erros religiosos têm surgido desde a igreja primitiva até nossos dias. Nosso inimigo não dá trégua, não.
Ele sempre tem algo novo para oferecer. Sempre tem algo novo chegando para tirar o cristão do caminho certo. Aí João continua. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Este é um exemplo de falsos ensinos que João estava combatendo. Esse aqui é um exemplo que o João está dando para a gente de falso ensino que ele encontrava no tempo dele e ele está discutindo, ele está debatendo. O diabo tem tentado convencer, através dos gnósticos daquela época e dos serentianismos que existiam naquela época, que Jesus não era o Cristo. Essa era a mentira que estava sendo propalada, que João está brigando contra ela. Eles estão avisando que Jesus não é o Cristo, ele é como se fosse uma emanação de Deus, ele não tinha um corpo humano, não tinha um corpo físico. João começa a cá dizendo que nós que vimos, ouvimos e apalpamos. Falava que Jesus era como se fosse um fantasma. Por quê? Porque na cabeça deles, o espiritual, que é puro, nunca ia se misturar com o carnal, que é impuro. Então, na cabeça deles, na teologia deles, não caberia um Deus encarnando. Aí eles falam também que Jesus foi adotado na hora do batismo, Jesus recebe o Espírito e dali para frente segue com o Espírito até no Getsêmani, quando o Espírito sai e Jesus vai sozinho para a cruz. Essas eram as mentiras que estavam sendo colocadas dentro da igreja. Ou seja, foram no cristianismo, buscar do cristianismo princípios para distorcer e oferecer essa verdade distorcida para a igreja. E pelo que eu estou vendo aqui, João está lutando contra isso porque a igreja devia estar dando ouvido. Isso é diabólico. É diabólico. Eles negavam a encarnação, negavam a morte, negavam a ressurreição. Isso era diabólico. E João não podia ficar quieto vendo aquilo acontecer. Então ele fala. No poder do Espírito Santo ele fala. Meus irmãos, está acontecendo isso não pode. João continua escrevendo. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. A nossa comunhão com Deus passa por Jesus Cristo. Não tem outro jeito de você chegar a Deus que não seja através de Jesus Cristo. Por isso ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o único caminho que te conduz a Deus. Então, aqueles homens que estavam oferecendo outras coisas, outras novidades, estavam oferecendo ali coisas erradas, guloseimas satânicas. E parece que era tão palatável, tão gostosa, que as pessoas estavam dando ouvido. E João vai continuar. Permaneça em vós o que desde o princípio ouviste, ou permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Se você der ouvido ao Evangelho puro e genuíno, você está com o Filho e, consequentemente, com o Pai. E até aqui, o João vai dar para a gente um antídoto contra as heresias. O antídoto é esse. Ouça o que Cristo disse. Quando ouvir uma mensagem, meus irmãos, quer seja de um púlpito, da TV, da internet, como for, antes de dizer amém, certifique-se que esta mensagem está em conformidade com o que o Senhor Jesus ensinou. Se você pegar na Bíblia, olhar na Bíblia e entender e ver que aquilo que está sendo ensinado não condiz com o que está na palavra de Deus, com o que o Senhor Jesus nos ensinou, os ensinamentos apostólicos, cai fora. Cai fora, cai fora. Não diga amém, cai fora. Se não estiver de acordo com a palavra, com o que o Senhor diz, dentro do contexto, não espere que um pastor ou uma pessoa qualquer tire um pequeno versículo do contexto e traduza aquilo para você de uma forma herética. Não diga amém, descarte. Procure o contexto, procure entender o que Jesus ensinou, o que os apóstolos estão defendendo, para depois você dizer amém. Porque a mensagem de Cristo, meus irmãos, ela é imutável. Ela é a mesma, ontem, hoje, eternamente. Ela é imutável. Ela é santa, perfeita e agradável. Não precisa de complementos. Não precisa de complementos. João continua alertando. Esta é a promessa que ele mesmo vos fez. Ele quem? Jesus nos fez. Qual a promessa? A vida eterna. Isso é que vos acabo de escrever acerca do que vos procuro enganar. Então, João está falando, olha, ouve Jesus, que ele tem uma promessa para você, te dar a vida eterna. E ele fala, isso é que vos escrevo acerca daqueles que te procuram enganar. Quem está te enganando não tem uma vida eterna para te dar. Tem uma coisa, de repente, muito boa aqui agora. De repente, te oferecendo soluções milagrosas para os seus problemas imediatos. Curas, livramentos, o que for. Mas vida eterna só quem tem para te dar é Jesus.
Só quem te oferece mesmo é Jesus. Então a busca por novidades doutrinárias é um grande perigo, principalmente nos nossos dias. Os hereges de plantão estão por aí para dizer aquilo que você gosta de ouvir e não aquilo que Cristo realmente quer te dizer. A lealdade a Cristo traz vida eterna. O que está se perdendo com essa história toda é a vida eterna. O que está sendo deixado de lado é a vida eterna com Deus. O lugar do anticristo e dos falsos profetas, nós sabemos, é num lago que arde com fogo e enxofre. Eles são falsificadores, distorcem a verdade do evangelho. E quem dá ouvido para eles vai ter o mesmo destino. Cuidado. Aí João vai encerrar dizendo: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. O Espírito Santo permanece em vós. Não tendes necessidade de alguém vos ensine. João está falando, você tem o Espírito Santo, não tem necessidade que ninguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. João está implorando, permanecer em Cristo, para que quando ele quem Jesus se manifestar, tenhamos confiança nele e não nos afastemos envergonhados no momento da sua vinda. É o que ele está falando para a gente no versículo 28. E no versículo 29 vai terminar. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. É duro dizer, mas em nossos dias, novas heresias estão encontrando guaridas dentro das nossas igrejas. Muitos não estudam mais a Bíblia. Meu irmão, vou falar para vocês, muitos não estudam mais a Bíblia. Muitos usam a Bíblia nos dias de culto. Aí vai para a igreja, leva o culto, leva a Bíblia. Quando muitos falam assim, não preciso nem levar mais a Bíblia que eu tenho no celular, não preciso nem levar a Bíblia, bota o celular no bolso e vai. E muitos só vão se lembrar dessa Bíblia, novamente, no próximo culto. Ela fica lá num canto, guardada, jogada, esquecida. O celular vai abrir milhões de vezes até a hora do próximo culto. Mas quantas vezes vai abrir o celular para ler a Bíblia que está no celular? Muitos não querem mais estudar a Bíblia. Sabe por quê? Eles preferem ir a um fast food. Vai no fast food. Alguém vai preparar, alguém vai oferecer alguma coisa muito mais fácil de engolir, alguma coisa muito mais palatável, alguma coisa muito mais emocionante. Isso é muito mais gostoso, não é? Do que você tirar um momento com Deus para você ler a palavra dele, buscar o conhecimento que você precisa na palavra dele. E João alertou para a gente, o Espírito Santo está aqui, a unção está com a gente. Qualquer um, na unção do Espírito Santo, lendo a Bíblia, vai entender o propósito de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas. Gente, tem muita gente hoje em dia comendo joio, quando devia estar se alimentando com trigo. É João que está nos alertando. Vou parar por aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê condição de continuar o estudo da sua santa palavra. Fiquem todos na paz.